Vamos começar a resolver a lista 13, onde vamos trabalhar inicialmente com o princípio de Stevin, que a variação da pressão é igual ao produto da densidade do meio, vezes a aceleração de queda livre, vezes uma diferença de altura. Esse exercício fala o seguinte: um barril contém uma camada de óleo de 0,120 metros flutuando sobre a água com uma profundidade igual a 0,250 metros. A densidade do óleo é igual a 600 kg por metro cúbico. Qual é a pressão manométrica na interface entre óleo e água? Então veja que ele precisa da pressão manométrica. Qual é a pressão manométrica no fundo do barril? Você deve conseguir fazer esse experimento em casa com um copo simples de água, né? Preenchendo inicialmente com água e depois com uma parcela de óleo. Você vai perceber que o óleo fica acima da superfície da água, porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Então, para resolver esse exercício, vamos desenhar aqui um recipiente cilíndrico, onde uma parcela é constituída de água, com uma altura de 0,250 metros ou 25 centímetros de água, e a parte superior, como eu havia dito, como a densidade é menor, será colocado o óleo preenchendo uma coluna de 0,120 metros ou 12 centímetros. Eu gostaria de saber qual é a pressão manométrica no fundo, que eu vou chamar aqui de P2, é a pressão absoluta no fundo, e na interface entre água e óleo eu chamarei de P1, então é a pressão nessa interface. E na superfície aberta nós temos a pressão atmosférica. Então, por meio dessas pressões absolutas, P1, P2 e pressão atmosférica, eu consigo calcular a pressão manométrica. Bom, no fundo eu posso dizer que a pressão no fundo, P2, é igual à pressão no ponto 1, na interface, mais a densidade da água, vezes a aceleração de queda livre, vezes a altura da coluna de água. Agora, na interface, eu posso dizer o seguinte: que a pressão na interface é igual à pressão atmosférica mais a densidade do óleo, vezes a aceleração de queda livre, vezes a coluna de óleo. Eu vou utilizar aqui inicialmente a segunda equação que eu escrevi. Então, a variação da pressão, que é a pressão manométrica, vai ser igual à densidade do óleo, vezes G, vezes a coluna do óleo. Me desculpem aí pela letra, mas estou fazendo esse exercício um pouquinho rápido. Então, a variação da pressão vai ser igual a 600 kg por metro cúbico, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,12 ou 0,120 metros. Então, a variação da pressão, que é a pressão manométrica, é igual a 705,6 Pascal. Na letra B, qual é a pressão manométrica no fundo do barril? Então, vou escrever aqui, vou usar a primeira equação que eu havia escrito inicialmente. Então, a pressão no fundo, P2, menos a pressão atmosférica. Então, vejo que estou fazendo pressão P2 menos a pressão atmosférica. E eu pego a pressão P1 e subtraio também da pressão atmosférica, mais a densidade da água, vezes G, vezes a altura da água. Então, veja que eu subtraí a pressão atmosférica em ambos os lados da equação. Por que eu fiz isso? Porque desse lado, P2 menos pressão atmosférica será a pressão manométrica no fundo. E P1 menos a pressão atmosférica é a pressão manométrica lá na interface. Então, mais a densidade da água, vezes G, vezes a coluna de água. A pressão manométrica no fundo, então, será igual à pressão manométrica na interface, que eu já calculei. Então, por isso eu subtraí a pressão atmosférica em ambos os lados. Mais a densidade da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico, vezes 9,80 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração de queda livre, vezes a altura da coluna de água, que vale 0,250 metros. Então, ao proceder esse cálculo, a variação da pressão no fundo, a pressão manométrica, será igual a 3,16 vezes 10 elevado ao cubo Pascal. Então, observe que a pressão manométrica no fundo é maior que a pressão manométrica na interface. Lembre-se que a pressão aumenta com a coluna de fluido. Aqui nós temos dois fluidos, né? Então, nós fazemos o cálculo para cada um deles. Espero
espero que vocês tenham entendido esse exercício. Tentem fazer outros similares dessa lista e desta seção.